Fala galera, vamos para mais um vídeo que na verdade vai ser uma aula. Ontem eu peguei essa operação aqui no Nasdaq que me pagou aí mais de US$ 5.000 e foi uma operação totalmente confluente com os estudos de mercado. E o pessoal sempre me pergunta, Varley, como você faz seus estudos de mercado? Então eu vou recapitular essa operação aqui, falar como ela foi confluente com os estudos de mercado e vou falar para vocês também como eu faço os meus estudos de mercado no Nasdaq, e esse é o tema da nossa aula de hoje. E que a galera me pergunta muito, com muita frequência. A galera, poxa, por qual time frame você opera? Quais são os time frames que você analisa? O que é um POI? Onde é que você marca os pontos de liquidez? Tudo isso você vai encontrar nessa aula, vendo eu fazer aqui na prática o meu estudo de mercado no Nasdaq, beleza? Então vamos lá falar dessa operação e em seguida a gente vai fazer um estudo de mercado do zero. Vamos lá? O que acontece? Qual foi a perspectiva aqui para entrar nesse trade? Eu tinha deixado aqui, ó, ponto de liquidez marcado. Que ponto de liquidez era esse? Vamos ver aqui no 15 minutos para vocês observarem. 15 minutos, aqui, ó. Aquela liquidez é exatamente essa aqui, ó. Ele tinha deixado aqui essa linha de tendência, topos aqui relativamente iguais, logo abaixo de quê? De um POI, que ao ser mitigado não considerou nem aqui o CE, né, que é o 50%. Então ele não considerou nem o CE, foi lá, mitigou e falhou. Ficou aqui o FVG de H4 válido. Deixou aqui esse ponto de liquidez. Quando tem um ponto de liquidez bem perto, assim, antecedendo a um POI, é interessantíssimo. Aí deixei aqui esse BSL marcado, falei, se ele capturar e reagir, pau na máquina. Vamos lá por 1 minuto. Mostrar o que aconteceu. Aí ele chegou aqui num minuto, ó. Capturou a liquidez, tocou no POI, reagiu invertendo esse FVG, que foi o FVG que capturou a liquidez. Entrei na operação, obviamente com outras confluências, como por exemplo a perspectiva desse mercado, né, vendedor. Então ele era um ponto interessante ali para buscar. Entrei na operação, saí aqui no primeiro FVG do dia. Essa foi uma operação aí simples, tranquilíssima, confluente com os estudos de mercado. E agora eu vou fazer estudo de mercado com vocês a mais, passo a passo. Vamos lá, apagar tudo. Eu começo, pessoal, a fazer meus estudos de mercado aí, vamos lá, olhando o gráfico mensal. O que eu analiso no meu gráfico mensal? Eu analiso aqui quais são os pontos de liquidez mais próximos, né? Topo e fundo de meses anteriores que estão mais próximos de serem consumidos. E aí marco no gráfico aqui, ó. O mais próximo de ser consumido é esse topo aqui do mês de maio, certo? Então, o topo do mês de maio é o ponto de liquidez aqui mensal mais próximo de ser consumido. Mas, de toda forma, marca ali o topo mensal, marco o fundo mensal. Tem um outro ali acima que é exatamente o topo de fevereiro, vou deixar ali marcado. E deixo também aqui logo o topo histórico. Vai que ele começa a subir, como acontece com nada, que deixa ali marcado o topo histórico. Beleza, é só isso que eu olho aqui no gráfico mensal. Os próximos topos ou fundos mensais aqui, que são DOLs, a serem consumidos, né? Vamos lá para o gráfico semanal. No gráfico semanal eu olho duas coisas importantes. A primeira delas, topos e fundos de semanas anteriores, que são pontos relevantes de liquidez. Então veja aqui, ó, fundo da semana passada, ou seja, um fundo semanal. Analisa aqui também, ó, mais fundo semanal, vou marcando. Fundo semanal ali também. Veja se tem algum topo próximo a ser consumido. Tem esse aqui que é o mensal, que foi o do mês passado. E tem aqui um outro topo semanal. Tudo isso, gente, é ponto de liquidez. Topo semanal. O que mais, né? Eu marco no gráfico semanal. No gráfico semanal, eu marco também os NWOGs, né? Que são os gaps entre a abertura e o fechamento das semanas. Para que servem esses NWOGs e NDOGs? NDOGs, né? NDOGs é o gap entre a abertura e o fechamento diário e o NWOG da semana, week.
Então, para que servem? São pontos de liquidez em que o gráfico trabalha capturando. Então, vocês vão ver, começar a observar. Quem ainda não marca, vai começar a marcar e vai observar que o gráfico, sempre que está perto ali, ele vai capturar. Sempre vai buscar um desses pontos. Ele se move em busca dessas capturas de liquidez. E como eu marco isso? É topo, fundo? Não. É abertura e fechamento. Então, eu venho aqui, ó. Qual semana a gente está? A gente está aqui nessa semana. Onde que o gráfico abriu? Abriu aqui, ó. Então, aqui é um fundo de um NWOG, certo? NWOG fundo. Aqui, onde ele fechou semana passada, vai ser um topo de um NWOG. NWOG topo. Vamos lá. O ICT, ele fala que esses pontos de liquidez eles são relevantes até 5 períodos para trás. Ou seja, então, esta semana e mais 4, ou seja, 5 semanas. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? Ver a semana anterior para marcar aqui. Onde foi que o gráfico ele fechou? Fechou aqui, ó. Então, ali é fundo de um NWOG e ele abriu praticamente no mesmo lugar, certo? E ali topo de NWOG. Aqui tá pertinho, mas lá na prática, quando a gente vai para o gráfico de 1 minuto, dá uma diferençazinha. De toda forma, liquidez. Vamos lá, essa foi aqui segunda semana que a gente tá marcando para trás. Vamos ver aqui agora. Aqui foi onde ele fechou. E onde ele abriu? Abriu aqui, ó. Então, ali, NWOG, fundo. Fundo por quê? Porque o topo tá aqui, ó. Onde fechou na semana anterior. NWOG, topo. Vamos lá. Esse aqui fechou aqui, mas abriu onde? Abriu aqui, ó. NWOG, topo. E ele fechou onde? Fechou aqui, ó. Abriu com esse gapzão gigante. E fundo. Então marcamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tem mais uma, vamos lá. Aqui, esse aqui. Abriu onde? Abriu aqui, ó. NWOG. Ali. Fundo. Muito pertinho também para esse NWOG topo. Então, marcado aqui esses gaps entre a abertura e fechamento semanal. Então, isso aqui que eu marco. Eu marquei os pontos de liquidez, topos e fundos. Marquei os NWOGs. Vamos para o gráfico diário. Gráfico diário, a marcação semelhante. Vou procurar aqui topos e fundos diários, certo? Dias anteriores aqui, ó. Topo diário. Sempre considerando aqui os próximos pontos a serem capturados, principalmente. Precisa marcar todos aqui? Não, vale. Marca os próximos pontos a serem capturados. Fundo diário, ó. Topo diário, fundo diário. Aí aqui tem esse fundo diário. Fundo diário aqui. Eu gosto de marcar de forma diferente aqui, ó. Eu até botei fundo diário, mas hoje é terça-feira, então eu gosto de especificar o topo da segunda, assim como o fundo da segunda, que são pontos manipuláveis no gráfico. Além, né, do fato de ser um ponto de um topo ou fundo diário, ele, por ser segunda-feira, mais passível de manipulação. Lembrem aí do Power of Three. Vamos lá agora aqui. Pronto. Os topos e fundos aqui diários mais próximos estão devidamente marcados, certo? O que eu olho no diário mais? Olha aqui, ó. Se ele tem aqui, ó, IRL. Isso para mim é importante. Aqui esse tinha só para vocês verem qual a leitura, ó. Aqui um IRL capturado, ó. Ele foi para onde? Buscar o RL, ó. Capturou o RL, certo? O que ele fez depois disso para vocês verem como é a mágica? Capturou aqui, ó, um IRL. Vou especificar que é diário, para não confundir caso tenha em outro time frame. Aí, ó, IRL diário. Qual a perspectiva agora após a captura desse IRL diário, gente? É a mágica acontecendo, viu? Vocês vão ver na prática e depois me digam. Aí agora, ó, RL. Então, dentro dessa leitura, qual a perspectiva? Que o gráfico tende a possivelmente manipular esse fundo da segunda-feira, caso ele continue caindo, para depois buscar aquele RL lá. Ou se ele não tiver tração, não tiver força para buscar esses pontos de liquidez abaixo, ele já vai direto capturar o RL. Deixa eu botar ali que é diário também, mas nem precisa. Eu vou botar
Então, olha essas referências aqui para entender qual a direção do gráfico. O gráfico macro tá o quê? Então, olhando aqui nessa perspectiva, o que o gráfico macro tá? Então, vocês por aí já vão percebendo como a leitura, como o estudo de mercado, ele vai juntando as peças do quebra-cabeça. Então, o gráfico está aqui ó, no macro, foi lá, capturou um RL, falhou, mas aí tinha aqui um IRL que ele voltou para capturar, então provavelmente ele vai buscar aquele IRL lá, que também conflui com um topo mensal. Então, a gente vai juntando essas peças do quebra-cabeça para a gente ter a nossa leitura. Fica marcando order block diário, Arley, só se me ajudar assim numa leitura de contexto bem relevante, como por exemplo, eu tinha olhado aqui, ó, que depois ele capturar esse IRL, deixou esse order block aqui do diário, aí eu tinha feito essa marcação. Aqui, ó. Tinha deixado, ó, esse order block diário. Mas eu não costumo ficar marcando order block diário, não. Eu marco IRL, RL, vou observando, marco ali os pontos de liquidez relevantes. Aí eu tinha feito essa marcação aqui só para acompanhar, mas não é algo que eu costumo marcar, não. Vamos lá. Vamos para o gráfico de 4 horas, um gráfico extremamente importante que é quem manda no 15. Então, assim, se o 15 minutos é o gráfico base que a gente tem para olhar a direção do gráfico e tudo, a gente tem o 4 horas para saber quem está mandando no gráfico que a gente tem como principal base, que é exatamente o gráfico de H4. Aí no H4 eu gosto de ficar procurando os FVGs para identificar aqui ó, os pontos de liquidez internos e externos. Então aqui ele está aqui ó, reagindo a esse FVG aqui de H4. É bem onde deu aqui ó, FVG de H4. Deixa aqui marcado. O que eu tenho mais aqui a observar? Ele falhou aqui CE num outro FVG de H4 aqui abaixo, ó. Tá vendo? Esse FVG de H4 aqui, ó. Ele não foi completamente mitigado, ele falhou o CE. E não à toa falhou o CE, foi ali, tocou novamente e pancada para cima. Aqui, ó, foi nesse FVG aqui abaixo que ele tinha dado aquela vendinha que eu peguei e falei para vocês, ó. Foi aqui, ó. Ele veio aqui, reagiu nesse FVG de H4, ó. Ó o movimento, foi lá, só tocou e reagiu. Entregou aqui dessa forma. Mas agora ele pode ser apagado, né? A não ser que fosse para usar como IFVG, mas ele já deu uma pancada ali para cima. Tá no movimento ainda do IFVG. Deixa eu ver se como IFVG ele já capturou completamente. Já chegou até o IRL do IFVG. E ele vem numa perspectiva aqui, ó, de reação a esse FVG, tocou, defendeu mais uma vez e tá para cima aqui, né? O gráfico de H4, ele virou aqui comprador, aí deu um indício de uma virada para venda quando mitigou aqui esse fundinho, mas ele mitigou e falhou. Falhou para quê? Falhou para possivelmente ir lá buscar o RL, a liquidez externa. Então, vocês estão vendo como a gente vai unindo as peças do quebra-cabeça. Ah, vale se ele chegar aqui, falhar nesse CE do FVG de H4, muito provavelmente ele tende a descer, manipular, capturar pontos de liquidez abaixo para depois de uma manipulação bonita, porque assim, qual a perspectiva do gráfico? A perspectiva do gráfico é tirar o varejo. Então o varejo está vendo o gráfico subir, vai todo mundo comprar. Aí o que ele faz? Antes disso, vem aqui, por exemplo, manipula esse fundo da segunda-feira, falha mais uma vez esse FVG de H4, depois dá uma pancada para cima. Isso se ele vier aqui e começar a falhar em reações a esse FVG de H4. Vamos dar uma olhada lá no 15 minutos, o que é que tem pra gente? Vou ver aqui em 15 minutos. Aí eu venho aqui no 15 minutos, eu já olho, né, topos e fundos de sessões também, para analisar o que ele já capturou, e a gente já vê aqui, ó, uma manipulação desse fundo aqui asiático. Então aqui, ó, CSL já capturou ali. Então já vejo essas movimentações. Mas o que eu gosto de olhar no 15 minutos? Order blocks e FVGs, aos quais ele está reagindo, ou reagiu, ou falhou. Então aqui ele tinha deixado aqui, ó. Então, aqui tem tanto um FVG como um order block, como também um propulsion block. Mas o que está melhor para marcar aqui nesse ponto é exatamente o order block, certo? Esse é o order block aqui do 15 minutos, ó.
Order block de 15 minutos, onde ele já reagiu, não mitigou completamente, não foi lá fechar fora e tá aí reagindo após a manipulação do fundo asiático. Então, a gente está trabalhando nessa perspectiva. Eu utilizo aqui o indicador aqui, ó, do Lux Algo Sessions para marcar aqui topos e fundos de sessão. Então, tenho aqui, ó, BSL aqui da Ásia. Topos e fundos de sessão, gente. Liquidez extremamente relevante, principalmente aí, ó, aqui o topo de Nova York é confluente com o topo do dia, foi onde encerrou o topo do dia. Então, vou marcar aqui também SSL, SSL, caso ele volte, que conflui ali tanto da Ásia como de Londres. Então, marca topo fundo de sessão. Aqui, ó, se ele voltar para manipular aquelas partes inferiores aqui, ó, fundo de Nova York aqui de ontem, liquidez. Aqui, os pontos devidamente marcados aí no gráfico, eu tiro aqui o Lux Algo e vou ver onde ele pode parar. O que eu tenho mais aqui do... Cadê esse order block aqui que foi completamente mitigado, mas tem aqui até um outro aqui mais interessante. Foi exatamente onde ele parou e reagiu. Aqui, ó, deixa marcado esse order block aqui. Pra possivelmente ele vir aqui, ó. Possivelmente ele vir aqui, capturar, manipular esse fundo, tocar no NWOG, reagir aqui no CE e dar a pancada para cima. Tudo isso se ele já não subir direto. Olha para onde é que ele está indo, né? A abertura da meia-noite confluindo também aqui, ó, com o gráfico fechando acima. Então, depois de manipular o fundo da Ásia, a abertura da meia-noite, o gráfico é comprador. Essa leitura de compra está confluindo com o que, pessoal? Confluindo com H4, lembra? Mas o que a gente tem pelo caminho para observar? Esse FVG aqui, ó, que é exatamente o FVG de H4. Então a gente tem que observar como ele captura o topo da segunda-feira e reage ao FVG de H4 para ver se é uma manipulação ou se ele vai vir forte aqui, dar continuidade ao movimento para buscar o que? O RL diário. Estão vendo como todas as leituras elas vão se unindo, as peças quebra-cabeça se unem e a gente vai tendo um contexto. Essa é a leitura de contexto. Isso que é extremamente importante e relevante observar. Entenderam? Então, esse é o foco. É assim que eu faço meus estudos de mercado. Essa é a minha perspectiva para o dia de hoje. E é assim que eu vou construindo o contexto para entrar nas operações. Então, espero que vocês tenham gostado aí da leitura de contexto junto com a marcação das confluências, que foi basicamente uma aula de como eu faço os estudos e minha análise de mercado. Tamo junto. Deixem o like, compartilhem aí com seus amigos e amigas traders e contem comigo nessa jornada, viu, galera? Vamos pra cima!